Começando mais um podcast Café com Fundadores, e hoje a gente está com uma presença ilustre, especial, que foi tão difícil trazer ela aqui, que o dia que eu consegui marcar, ela ficou doente, a gente desmarcou, mas eu consegui, e vai ser um troféu para mim poder entrevistar ela, porque a gente vai falar de tudo mesmo. Vamos falar muito pouco de negócio, Edi. Quero falar mais de outras coisas com você. Amém. Mas antes da gente começar o papo, eu queria falar sobre a Power Focus, que é o nosso parceiro aqui do podcast. A Power Focus é um bulletproof, né? Uma bebida energética para você ter foco e concentração e alta performance no seu trabalho, na sua atividade física. E se você quiser conhecer, nunca provou, não conhece a Power Focus, você tem um cupom exclusivo aqui do podcast, que é o Podcast Power. Só acessar powerfocus.com.br, clicar no site lá e colocar o cupom Podcast Power e você vai ter 15% de desconto para provar aí do podcast, ó. Provar do Power Focus. Provar do podcast você vai provar aqui. Do Power Focus você vai provar comprando lá no site. A gente vai colocar um pouquinho de energia na conversa, então a Lela vai servir a gente aí com Power Focus. Edi, obrigado demais por você ter vindo. Eu sei que sua agenda é complicada. Não só porque você é empresária, empreendedora, mas porque você é mãe. E mãezona, daquelas presentes e tudo mais. Então eu sei que não é fácil. Mas obrigado por você ter separado essas horas do seu dia aí para bater esse papo comigo. Eu que agradeço o convite. Realmente não deu para vir antes, por motivos de doença. Mas eu tô aqui, tô super feliz de estar aqui com vocês. Vocês sempre me receberam super bem. E eu acho que foi aquilo que eu falei. Eu tô indo bater um papo no podcast. E é tranquilo, é gostoso. Sim, sim. Eu quero que seja assim mesmo, viu? Que seja um bate-papo mesmo, sem muita formalidade. Antes da gente falar sobre negócio em si, eu queria saber quem era a Edi antes de ser a empresária, né? De começar um negócio. O que a Edi fazia, com o que ela trabalhava, o que ela gostava. E como foi essa sua trajetória até você decidir, de fato, empreender? Como que foi esse antes do CNPJ? Edi, antes do CNPJ, sempre foi uma espoleta, né? Eu falo do meu jeito, assim, uma menina muito, muito alegre, muito terrível, muito inquieta. Eu sempre fui uma menina inquieta. Eu fui bailarina, né? A minha primeira formação foi no ballet clássico. Uau. Então, eu comecei muito cedo, fazendo aula de ballet clássico e de jazz. Me formei, porque eu sempre comecei e terminei. Não conseguia parar no meio. Mas eu buscava sempre mais desafios. Então, foram ali quase 14 anos, 12 ou 14 anos de ballet clássico, de jazz. Fiz aula no Teatro Municipal de São Paulo. Uau, esse eu não sabia. Fiz aula no Teatro Municipal de São Paulo. Morria de medo de não passar, porque eu tinha um sopro no coração e eu falava que eu ia morrer, né? A louca, desesperada. Mas não. Aí eu saía do Teatro Municipal, ainda fazia aula na academia à noite. E aí, quando eu tive os meus 18 anos, eu fiz uma microcirurgia no joelho, onde eu tirei um menisco e raspei a cartilagem. E aí eu não consegui mais voltar no mesmo ritmo para as competições, para os festivais de dança. E aí, por uma época, eu optei somente em continuar lecionando, porque chega uma fase que eu dava aula e fazia aula ainda. Eu era aluna e professora. Aí teve uma fase pós-cirurgia, onde eu tive que fazer essa opção em ser somente professora. Mas eu gostava muito de dançar, eu era muito competitiva. Mas eu sabia que eu estava fora das competições. Então, eu preferi me dedicar em ser professora e ser a melhor professora do que ir para o campeonato só por ego e não conseguir por nada. Aí eu falei, então eu tô fora. Então, desde pequena, eu sempre tive as coisas muito claras na minha cabeça. Pelo menos eu achava, né? E hoje eu vejo que eu sempre fui assim, olhando para a criança que a gente era lá atrás, decidida. Uau. E aí eu fui professora durante um tempo. E logo depois, eu fiz uma dupla jornada entre trabalhar, porque já que eu não podia ser uma bailarina profissional e viver do ballet clássico, eu falei, viver de brisa eu não vou, né, gente? Eu falei, eu preciso trabalhar. Então, eu dava aula na escolinha, eu dava aula nas academias, eu dava aula à noite, aí fui inventando. Olha, você não dança? Você não quer dar aula de lamba aeróbica? Aí fui aprendendo outros ritmos, aí dei aula de forró universitário. E aí eu tive uma vida acadêmica ali no mundo da... Hoje eu tô uma senhora, né? Uma senhora que não faz exercício, que eu entro e saio, mas eu já tive essa vida
fitness aí. Gente, um dia, acreditem, eu fui fitness, não parece, mas eu fui. Não, essa de dançar eu posso comprovar, porque a gente tava um dia jantando na casa da Geisa Alves e do Bruno Paiva, que já vieram aqui no podcast também, a gente entrevistou eles. E aí, de repente, começou a tocar um axé lá, que a Geisa colocou e o Bruno. E aí começou a dançar eu e a Edi começamos a dançar axé, gente. Então a gente até comentou aqui, antes do podcast começar, que se tudo der errado, a gente dá aula de axé, não tem problema nenhum, né? Eu falei pra ele, ó, amigo, se tudo der errado no e-commerce, no mundo dos negócios, a gente dá aula e tá tudo bem. E aí, só pra concluir, então eu fui professora durante muito tempo. A Edi era uma professora, a Edi foi aluna, quem era a Edi antes do empreendedorismo? Eu era uma bailarina, era uma filha. Eu sou filha, tenho a minha mãe, minhas 2 irmãs sempre cresceram comigo, então sempre foi muito, muito corrido a vida da gente e a gente sempre teve que trabalhar para poder ajudar minha mãe dentro de casa, porque minha mãe já era separada dos meus pais, então eu não tive uma infância muito acessível assim a algumas coisas. Mas minha mãe sempre permitiu que a gente estudasse, se dedicasse ao esporte. Meus pais nunca foram contras, ao contrário, sempre foi um dos meus maiores incentivadores. Minha mãe, mesmo do jeito dela, de uma forma muito simples, me incentivava muito. Que demais. Então, a gente sempre conseguiu fazer tudo isso. E aí, quando eu tive o primeiro nascimento do meu primeiro filho, que hoje ele vai fazer 18 anos, foi aí que eu decidi empreender. Porque até então eu já tinha meio que aberto mão do meu sonho de bailarina. E ali naquele primeiro momento, quando eu vi o Matheus nos meus braços, eu não pensei 2 vezes qual era o que me mais tocava a minha alma ali naquele momento. Então, eu trabalhava nessa época no escritório contábil, no Seu Luiz, que eu sou eternamente grata ao Seu Luiz por tudo, porque foi ele que me ensinou tudo. Gente, eu confesso, hoje eu posso falar, porque ele sabe, tá? Mas eu menti no meu currículo falando que eu tinha curso de informática. Não sabia mexer em nada. Nada, eu não sabia nem... Eu ligava pra minha amiga e eu falava assim, ô Simone, como que é Hoje os teclados estão mais fáceis. Sim. Mas antes não, eu falava, como que faz aquela bolinha do numeral? Ela falava, Ctrl Alt 166, 167. Aí eu anotava no papel para eu ler. Eu falava, quem é Ctrl? Eu falava para ela, me explica onde tá esse raio desse Ctrl. Nossa. Eu juro por Deus, mas Sim. eu falei... Isso prova pra gente que, assim, não tem nada que hoje... Se naquela época, eu tô falando há 19 anos atrás, como que eram os computadores? Como que era a nossa facilidade? Sim. Eu não tinha condições financeiras para poder fazer um curso. E mostra que você também tem já em você, né? Tanto seguindo essa história do balé e tanto dessa história específica, que você tem em você essa capacidade de se colocar em situações adversas e arrumar uma forma de conseguir achar um caminho, né? Você contou 2 histórias e tem muitas outras pra frente que vão provar isso também. Então, se a gente olhar nesse detalhe da sua essência, tem essa parada aí. Eu me coloco em situações adversas que vão me colocar pra frente, ao mesmo tempo que eu consigo achar uma maneira de eu conseguir sair dela, sabe? Eu falo que você logo percebe um espírito empreendedor, um espírito de liderança na infância. Eu tenho 3 filhos e são 3 perfis de lideranças completamente diferentes. Há líderes e líderes, há perfis e perfis. Eu era sempre uma criança muito inquieta e que eu gostava de correr riscos. Mas sabendo que eu tinha, talvez... eu já sei como fazer isso. Ou, se eu não sei, eu vou ir atrás para eu fazer. Tanto que, nessa época, o Seu Luiz, ele nunca tinha... Ele me perguntou se eu tinha curso de computação. E aí eu falei que eu tinha para aceitar aquela vaga, porque eu precisava muito daquele emprego. Porque eu precisava daquela vaga, eu precisava daquele salário, eu precisava ali naquela época, com 18 anos, menina ainda, mas me provar. Tipo, eu saí da minha fase de balé clássico como bailarina, então eu precisava ocupar a minha cabeça com outra coisa, que não fosse somente dar aula nas escolinhas, porque o dinheiro não era muito... Naquela época, eu tirava a condução do meu bolso e eu acabava pagando por trabalhar. Eu falei, não. Eu olhava e falava, amor e cabana não combina. Eu sempre usei muito essa frase. E aí, ali, trabalhando ali, eu fui tendo outras experiências. E depois, ele comentou para mim, ele me chamava de Chiquita.
Era eu e os filhos dele, né? Eu era uma menina. E ele falava assim, eu sabia que você não tinha. Só que depois eu entrei ali como uma mulher, a menina que dobrava o papel da correspondência. Eu saí de lá como auxiliar de balancete de condomínios, onde eu financeiro de condomínios, onde eu fazia, olha isso, totalmente diferente. Lançava contas a pagar, contas a receber e todas as despesas que tinham um condomínio. Nós éramos uma administradora de condomínio. Então, eu fazia todos os lançamentos e eu saí dali aprendendo tudo. Eu treinei outros funcionários na minha saída, quando eu ganhei o Matheus, para o seu Luiz continuar. E eu sou muito grata. Que demais. Mostra a sua capacidade de realmente se colocar, é o que eu falei, se coloca numa situação adversa que que vai te potencializar e arruma uma forma de sair de lá melhor, né? Essa sua primeira empresa, com os 18 anos, quando você resolveu empreender, qual foi sua maior motivação para você começar a empreender? Querer fazer uma parada mesmo que você criou? Ou era mais, putz, sou mãe, preciso estar mais perto dos meus filhos, preciso ter um pouco mais de liberdade? O que te motivou naquele momento? É assim, a minha primeira empresa foi aos meus 21, né? Aos 21, 18 foi aquela fase da transição, onde eu fiz cirurgia no joelho e tal. Mas o que mais me motivou... nesse meio tempo ainda, dos 18 anos, eu fiz cesta de café da manhã, porque eu tinha feito a cirurgia no joelho. Então, eu não podia ficar sem recursos financeiros na minha casa. Sim. Porque era eu, minha mãe e minhas irmãs. Meus pais já eram separados. Então, para não ficar faltando com a minha parte da responsabilidade que eu tinha ali mensal, falei, eu preciso fazer um dinheiro de alguma forma. Roubar eu não vou, senão minha mãe me matava e eu também não queria estar morta, né? Sim. Louca. Mas eu falei, eu vou fazer cesta de café da manhã. E aí eu colocava a minha perna esquerda no sofá, mexia com as minhas mãos e falava para minha irmã, as que são doidas junto comigo, elas compravam o meu sonho e elas me ajudavam. Oh. Uma entregava, uma me ajudava a fazer um laço. E aí eu fiz o dinheiro do mês na cesta de café da manhã e fiz mais um tempo até me recuperar. Quando eu fui mãe aos 21, o que mais me motivou foi ver o rostinho do meu filho ali. Quando ele olhou para mim, eu olhei para ele, eu não queria largar aquele momento ali. E eu sabia que eu ia conseguir. Para mim, era um novo desafio, era um novo momento de inquietude. Eu precisava fechar um ciclo ali com o seu Luiz. Não porque eu não fosse extremamente agradecida a ele, mas porque eu acho que ali já tinha dado o meu tempo, sua sabe? Fase. A minha fase. E que... Eu queria que fosse abençoado com outras pessoas, foram feitos através... Os trabalhos sendo feitos através de outras pessoas. E aí, quando eu vi o Matheus me olhar ali muito pequenininho, eu morava na minha mãe ainda, essa época, quando eu comecei a empreender num computador velho de tubo. Eu lembro quando eu comecei a brincar, na verdade, eu nem sabia, nem tinha Canva, nem nada. Malemar, lembra que, gente, eu nem sabia mexer. Mas nessa época eu já mexia, porque já tinha um tempo que eu estava no seu Luiz. Então, eu já sabia mexer no PowerPoint. Já brincava lá nas figurinhas, já conseguia fazer umas coisas. Então, eu decidi empreender pelo amor de querer estar perto do meu filho e também de buscar a tão sonhada liberdade financeira, a tão sonhada liberdade geográfica, liberdade de tempo, liberdade de tudo. Então, foi a escolha. Eu decidi empreender naquele primeiro momento não por necessidade, diferente da minha segunda empresa. Naquele primeiro momento foi por ter perto o meu filho, por um sonho, por um propósito, por coisas que eu ouvia dizer sobre o empreendedorismo, e não por eu vivenciar na minha pele latente, assim como hoje eu posso falar com propriedade. E aí, essa primeira experiência sua, como foi? A empresa deu certo, não deu? Quanto tempo durou? Qual era o segmento que você empreendeu nessa primeira fase? Como que foi essa primeira fase aí? Essa primeira fase foi um segmento de logística também. Eu venho de logística, como eu coloco, há 18 anos. Nós havíamos comprado, eu e o meu antigo sócio, eu era uma franquia de e-commerce. Não era de e-commerce. O segmento de logística atendia o mercado de e-commerce. Então, atendia linha branca geladeira, fogão, micro-ondas. Atendíamos pequenas encomendas e eu era uma base franqueada do Ipiranga, onde eu fazia as entregas. Perfeito. E aí, eu falei para o meu antigo sócio, eu acho que não faz sentido a gente trabalhar como franquia. Sempre a louca, a abelhuda. Aí ele falou, não, tá tranquilo aqui, vamos continuar. Eu falei, não, eu acho que a gente pode continuar com a franquia um tempo
Mas eu acho que está tirando muito daqui, muito dali, porque eu já tinha trazido a experiência do seu Luiz, que eu aprendi ali um pouco de administração, um pouco de financeiro, de números, a organização. Tá vendo como é muito importante a gente passar em todos os lugares? Em todos os lugares que a gente for, tem sempre alguma coisa para ensinar. Então, eu estou falando aqui, eu estou contando um pouco da minha história. Até para mim, eu gosto muito porque eu não estou falando só de números, né? Eu estou contando o que existe por trás. Então, eu olhando, faço até uma análise agora como a linha do tempo, você vê pequena, fez isso, aí foi trazendo, e eu vou trazendo cada experiência, cada coisa boa. Do balé, eu trago a disciplina, a constância, o movimento repetitivo que faz ser um empreendedor hoje. Dos meus filhos, a gente traz uma lição com a maternidade. E aí, quando você volta, você olha, você enxerga o que fez você empreender. Deu certo? Deu. Deu o tempo que tinha que ter dado. A empresa, ela deu super certo. Foi uma empresa de transportes e que 12 anos depois, eu não era mais uma franqueada. Eu era uma empresa, eu era uma marca. Que demais. Que chama Mari Express. Hoje eu posso falar abertamente sobre isso. Chamava Mari Express, é uma transportadora. Eu comecei como empresa de motoboy. Era uma franqueada, eu tinha mais motoboy. Aí eu falei, cara, eu acho que eu não quero ser só uma empresa de motoboy. Não por preconceito, por nada, porque quem trabalhou comigo porque eu realmente... posso mais. Porque eu sei que eu posso trazer mais para eles, eu posso trazer uma cultura, eu posso trazer um ensinamento. Então, eu trazia muito essa questão de treinamentos, eu trazia muito essa questão de uniformes, de padronização. Eu fazia treinamento com eles no próprio sindicato mesmo, dentro do Sindimoto, aqui perto. Então, eu sempre procurei ser muito presente ali na gestão do dia a dia, mas, ao mesmo tempo, trazendo o olhar do mercado. Fazia muito benchmark. Eu sempre gostava muito de observar o que estava acontecendo. Deu certo? Pra caraca. Deu super certo. Aí, houve um tempo que teve uma dissolução de sociedade. E que eu falo que também, no momento que a gente está passando ali pela tempestade, a gente não consegue enxergar alguns sinais. E eu falo que a EDI de 2004, que foi a primeira empresa que nós tivemos, que eu tive, como participação societária ou individual, alguma coisa assim, é completamente da EDI de hoje. Claro, sem dúvida. A cabeça é o oposto. Então, a gente vai se capacitando e vai enxergando para tudo isso. Essas experiências que a gente vai vivendo é a melhor forma da gente aprender. Eu penso, às vezes, tem tanta gente, às vezes, que acompanha a gente mesmo, o canal, comenta no Instagram e tudo mais, que são pessoas que ficam imaginando que sempre está faltando alguma coisa para aprender, para poder começar a empreender. Então, assim, eu vou começar a empreender, mas primeiro eu vou fazer isso aqui, esse curso aqui, esse treinamento. Aí termina. Aí, não, agora só falta eu conhecer mais, fazer esse workshop aqui. Agora eu vou fazer só essa mentoria. Cara, o cara fica circulando tanto em volta e não faz nada. Então, assim, eu perdi dinheiro nas minhas primeiras empresas? Perdi. Perdi na primeira, perdi na segunda. Mas eu só posso considerar que eu perdi esse dinheiro se eu não tivesse aprendido nada. Mas como eu aprendi, foi investimento. É isso. Então, assim, eu investi uma boa grana na primeira empresa. Porque, assim, se considerar tudo que eu perdi, foi um bom investimento. Mas eu só tenho a terceira porque eu passei pela primeira experiência e pela segunda, entendeu? Não sei se você enxerga da mesma forma também, né? Muito. Caraca, assim, quando a gente fala, eu quebrei, né, Igor? Então, eu quebrei. Foi uma... É igual quando você fala, não põe o dedo na tomada, filho. Olha, você vai se machucar. Então, eu tinha algumas pessoas me avisando. Deu tempo, certo? Eu consegui... a gente conseguiu fazer com que a empresa crescesse bastante, sim. Só que a cabeça da empreendedora era totalmente diferente. Hoje, as infinitas possibilidades e oportunidades que a gente tem, eu falo isso muito para o meu filho, principalmente o meu filho mais velho, sabe? Eu falo isso com todos. Eu tenho um bate-papo muito tranquilo com eles também, muito aberto. A gente fala sobre tudo na minha casa, sobre tudo mesmo, gente. Legal. Tudo mesmo. Então, assim, eu falo para ele, aproveita as oportunidades. Quem dera eu ter tido as oportunidades que você tem hoje. Então, traz pra gente aquele olhar que você fala, por esse caminho, será que vale a pena
eu despender toda essa minha energia, essa minha entrega agora para esse projeto, para fazer essa ação, eu vou conseguir eliminar, concluir, como eu, ser humano, eu antes de ser qualquer profissional, eu sou um ser humano, como eu vou trabalhar com tantas exigências, tantas demandas, tantas entregas, eu estou bem para tudo isso? Isso faz parte daquilo que eu quero viver agora? Você aprende a você escolher, porque a gente tem pouco, é igual quando você quebra. Você fala, cara, eu quero fazer tráfego, mas eu não posso fazer tráfego porque eu não tenho dinheiro. E como que você vai fazer? Como que você vai divulgar de uma forma orgânica? Sim. Você tem que ser estrategista. Sim. E você vai criando. E a escassez te faz ser mais criativo, né? E a escassez, exatamente. Gente, não tem. É tipo, não tem mesmo. Hoje a gente tem água. O que a gente vai tomar? Água com a gota de limão, água com a gota de... Aquele filme Made. Sim, você assistiu Made? Sim, assisti. Fala muito com as mães. Fala muito com as mães. Sim. E eu lembro de uma cena muito forte no filme que ela falava do bolo de chocolate para a criança. E ela colocava, fingindo que estava colocando. Então, é uma forma lúdica. Muitas vezes, a gente, empreendedor, nós, seres humanos, a gente tem que olhar de uma forma lúdica, mas entendendo porque a palavra, ela também tem poder na vida, principalmente dos nossos filhos, das pessoas que nos acompanham, das pessoas que nos cercam. Eu acho que é ir trocando algumas coisas. E aí a gente vai poder falar, deu certo ou não deu. Exatamente, exatamente. Eu penso sempre dessa forma. Se eu aprendi, deu certo. Aos olhos de todos, pode ter perda de dinheiro. Para mim foi investimento, porque eu não teria outra forma de aprender se não fosse isso. Entendeu? A gente estava até conversando entre os sócios esses dias atrás e eu escolhi um caminho errado na empresa. E de maneira inconsciente. Eu sabia o que precisava ser feito e eu tomei um caminho diferente. E quando a gente sentou para conversar no board, eu falei assim, eu sei exatamente onde eu errei. E gerou um prejuízo reversível, né? Comparado ao que a gente fatura e tudo mais, super reversível. Mas foi um prejuízo. Mas eu falei para os meninos, aprendi, agora eu sei exatamente o que eu preciso fazer com clareza. Por mais que na teoria eu tivesse... Não, eu sei o que eu preciso fazer teoricamente, mas na prática eu não soube aplicar aquela teoria. Então eu precisei passar por isso. Tô mais prejuízo, agora doendo financeiramente, eu sei que na próxima vez eu preciso aplicar do jeito certo, entendeu? Então tem às vezes situações que a gente só aprende realmente vivenciando. Não tem como... Não dá para aprender num livro, não dá para aprender num curso online, numa arrasta para cima. Não existe, não tem como. Como surgiu a ideia da Solog? A ideia da Solog foi muito doida, né? Eu já tinha, como eu coloquei aqui, eu já tinha quebrado, né? Foi uma fase muito triste da minha vida. Foi muito triste, muito, muito mesmo. Mas aquele momento ali, como lá de pequena, lá atrás, da minha cirurgia do joelho, eu falei, ou eu tô aqui ou eu tô aqui. E aí eu escolhi finalizar outra empresa. Uhum. E aí eu fui fazer um curso. O Jefferson, na época, era meu amigo. Gente, o Jefferson, meu marido, era meu atualmente marido. marido. Ele virou para mim e falou, olha, tem um curso, tal, assim. Ele até tinha me falado um outro curso da Rede Mulher. Eu falei, não é esse curso. Eu me inscrevi num outro. Não quis ouvir o que ele falou. Eu só ouvi curso, mas eu não ouvi inteiro. Ainda bem que eu não ouvi, porque eu fui pelo meu filho. Fui pelo meu coração. E ali eu me inscrevi num curso chamado 10 Mil Mulheres, da FGV, onde eu estava totalmente ferrada, gente. Eu falei, gente, eu não vou passar nunca. Só as princesas lindas, Maravigold. E eu me sentia muito mal comigo mesmo por eu ter... Tava na baixa, né? Tava numa autoestima muito baixa, na energia muito baixa. Então, a gente vibra numa coisa diferente. Uhum. Aí, depois, eu falei, não. Eu vou me inscrever sim. Contei lá, coloquei as informações. Passei. Fui selecionada. Uau. Foram 5 fases da FGV. Presencial, várias fases. Ou na banca ali, onde eu tinha que falar. Eu falei, meu Deus, não é possível. O que eu tô fazendo aqui? Olha a essência da bailarina. O que eu tô fazendo aqui? Eu olhei e aí passei. Aí começou. Quando eu entrei naquela FGV, muito doido. Que lugar é aquele lindo, maravilhoso, gente. Ai, olha que saudade, linda aquela sala. E aí um antigo cliente, que até então era só de transporte, virou para mim e falou assim, Edi, eu tenho aqui as minhas rações. Ele trabalha com ração.
para pet, né? Vegana. Até o pessoal da VegPet foi o nosso primeiro cliente, gente. Quando eu fui visitar a Solog pela primeira vez... Tinha razão. Tinha razão. Então, o pessoal da VegPet, o Vitor e a Thaís, gosto muito. Foi bem no comecinho, você tinha acabado de lançar a empresa praticamente. A Thaís é uma querida, é uma fofa. E aí, o que aconteceu? Eles foram, o Vitor, na época, virou para mim, de tal, se tivesse lugar para armazenar. Eu falei, cara, se esse cara tá falando isso para mim, não com esse cara, né? É um modo de dizer, gente. Se ele tá falando isso para mim, várias outras pessoas podem ter a mesma dor. Porque quando ele me falou lá atrás, eu não sabia o que era fulfillment. A gente tem noção. Eu trabalho com logística. Pô, mas trabalha com logística, você não entende tudo. Hello, querida. Eu sou mãe, mas nenhum filho vem com manual de instrução. Sim. Nenhum nada. E o fulfillment também não era tão difundido, né? Não era tão falado. Não tinha essa... Eu ouvi falar de fulfillment com muita propriedade. Eu não estou querendo ser arrogante nem prepotente, mas como foi até colocado no programa mesmo que nós participamos com o Kepler, a Solog foi a pioneira em falar de fulfillment para SMB, para o público pequeno. Sem dúvida. E a gente existia os grandes, a Pira, a CNT, o pessoal super carinhoso, mas outro viés, tinha a Infra, tinha a Sinatra. Era outra pegada. Foi a gente que veio cavucando o mato ali mesmo para pegar disso. E quando ele falou, eu falei, velho, acho que aí dá negócio. Aí virei dentro da FGV, eu criava as estratégias da Solog, o brand, o nome, a marca, o arquétipo. Eu e o Jefferson, nós jogamos carta, que é o arquétipo, para a gente escolher o nome da Solog. Então, não foi totalmente diferente da minha primeira empresa. Então, vocês juntos, nós a empresa, pensamos né? no nome. Por que Solog? Por que isso? Por que as cores? Por que tudo aquilo? Então, a Solog nasceu através de um cliente, um antigo cliente nosso, que virou para mim e falou isso. E eu, gente, estava com a escuta aberta naquele momento. Por isso que é muito importante. Por pior que seja o cenário que vocês estiverem passando, por qualquer necessidade, não foca no problema. Foca na solução. Eu sabia que eu já estava ferrada ali, que eu já tinha quebrado o CNPJ. O que eu ia fazer? Sentar e chorar? Não, eu não podia. Eu já tinha 2 filhos na época. E eu tinha um bando de gente que dependia de mim, que acreditavam em mim. Sim. Entendeu? Eu tinha minha mãe que dobrava o joelho para mim, minha mãe que fazia oração para Nossa Senhora Aparecida, porque nós somos todas devotas de Nossa Senhora Aparecida. E ela falava que, cara, isso vai passar. Então, a Solog nasceu por ali, nasceu nesse caminho, nasceu dentro da FGV, nasceu comigo e com o Jefferson, nasceu no meu antigo cliente me falando, a gente errando pra caraca, precificando errado, validando errado, sim, e pivota e volta. Depois da FGV, eu fui fazer um programa de aceleração dentro do Google. Que demais. E aí foi indo, e foi indo. Eu acho legal você ter falado de começar com o primeiro cliente, porque eu gosto dessa ideia de você conseguir um cliente financiador do primeiro projeto, sabe? Por que eu falo isso? Porque às vezes as pessoas ficam com um projeto, um plano de uma empresa e fica, mas se eu conseguir alguém para investir, se eu pegar o dinheiro, quando eu tiver tal coisa, cara, vai atrás do primeiro cliente. Você tem que validar primeiro, exatamente, né? Até para você pedir investimento. Exato. A gente não pode chegar no investidor e falar, eu quero tanto de grana, e ele vai perguntar, ok, quantos clientes? Você já rodou para quem? Você já validou? Quanto você tem de faturamento hoje? E como que você vai falar? Você vai errar. Ninguém está falando que você não vai errar. Ao contrário, eu errei muito no início. Mas eu tinha que errar rápido e corrigir rápido e entender que se eu continuasse com aquela precificação de forma errônea, se eu tivesse fazendo algumas estratégias que na época eram feitas, o negócio não ia estar de pé. O negócio não ia permanecer. Então, a gente costurou muito rápido, eu e o Jefferson, algumas coisas. Ele tinha um olhar muito forte para alguns viés da empresa e eu para outros. Então, a gente vem caminhando assim, nesse período. Sim. Eu gosto dessa ideia de ser financiado pelo primeiro cliente. Às vezes, nem financeiramente pode ser tão sustentável, mas que eu digo financiado, ele te dá a oportunidade de você aprender fazendo, né? Então, eu gosto muito desse caminho, assim, mais do que o caminho de ir para o mercado pegar grana ou de, às vezes, começar com empréstimo de alguma coisa ou pegar uma grana sua e queimar. Começar com o primeiro cliente, cara, é o melhor dinheiro que tem, né? O melhor dinheiro é o dinheiro do cliente. Até os maiores investidores, eles falam muito isso. O melhor dinheiro é o dinheiro do cliente. Então, se a gente vai conseguindo fazer as coisas sem investimento financeiro de um aporte, seja bancário, seja
vai testando com o seu dinheiro. Sim. Pensa na escassez que a gente estava falando lá atrás, que a gente veio trazendo a questão da escassez. A gente enxerga outras ruas, outras rotas, outros caminhos. A gente tem outros olhares quando a gente fala, cara, eu só tenho isso. Ou, graças a Deus que eu tenho isso. O que eu vou fazer com isso se multiplicar, se transformar, sabe? É a palavra certa, para mim, a multiplicação e a transformação. Eu errei horrores, eu não queria ter quebrado. Claro. Mas ninguém quando a gente olha, óbvio, gente, nesse meio tempo a gente fala de questão psicológica, de questão emocional, que precisa ser muito bem trabalhado com tudo isso, porque talvez ali naquele momento a gente não enxerga alguma coisa que eu precisava enxergar, mas quando a gente fala de empreendedorismo, hoje a gente está aqui mais focado no papo de empreendedorismo, a gente tem que cuidar muito, muito, muito do que fica, né? E por fora dos stories e do podcast. Como é que tá tudo isso daí? Sim. A gente tá como? Tá hidratado? Tá saudável? Tá saudável? Porque quando a gente tá saudável é natural. As coisas vão fluindo. E aí o seu terceiro filho veio, você engravidou pela terceira vez. Como que foi como que você concilia? E aí eu vou falar de até pra gente mesmo, né? Que a gente estamos na aventura do primeiro bebê aí, né? O Iazinho fez 1 ano agora. Como que você consegue conciliar? Se é que você consegue, né? Se você não conseguir também não tem problema nenhum, mas um casal empreendendo, que é muito parecido comigo e com a minha esposa, né? Com filhos, no teu caso são 3 filhos, empresa nascendo. Como que você consegue... Qual que é o teu segredo de conseguir equilibrar todas essas áreas aí da tua vida? Essa pergunta dói um pouco, né? Pra gente que é mãe. Na verdade, a gente não consegue equilibrar todos os pratos, tudo o tempo inteiro. Eu me esforço muito para entregar aos meus filhos o melhor que eu tenho dentro de mim. O melhor que eu tenho dentro de mim é o amor que eu tenho por eles. Então, eu sempre procuro trazer os melhores exemplos. Eu não estou falando que eles vão ter uma mãe perfeita. Não. Eu não busco mais uma perfeição nem em mim e eu nem quero isso deles. Eu não quero transferir a eles coisas que eu quero ou que eu já quis para minha vida. Então, eu procuro... O Matheus, ele vai fazer 18, já tem uma personalidade, graças a Deus, pelo que eu observo, vai no caminho do bem. E que assim seja pelo resto da vida. O Gabriel também, que é o goleirão aí baita goleiro. O baita goleiro do Corinthians que mata a mamãe de emoção também. O Lorenzo, que tem 4 anos aí, é um pouco diferente. Por quê? Porque os meus 2 primeiros filhos, eles são do meu primeiro casamento. Então, eles passaram muito mais tempo, eu e eles, né? Sim, o pai era bastante presente. O pai é uma pessoa bastante presente na vida dos meus 2 filhos. Então, aqui eu tô tranquila. Com o Lolo é do meu segundo casamento, meu terceiro filho, com o meu relacionamento com o Jé. E nós 2 somos totalmente iguais, assim, para energia de trabalho, a gente gosta bastante de trabalhar. Então, eu falo que eu tento conciliar aqui do lado do Lolo, que eu fico mais olhando o Lolo para ele não pegar essa parte maluca. Sim. Mas, assim, e o Lolo é um filho gêmeo com a Solog, praticamente, né? Ele é o meu filho da Solog. Eu falo que o Lorenzo nasceu e eu renasci como mãe. O Lorenzo, para mim, ele me chacoalhou todas as árvores, todas as folhas, todas as minhas vestes. Uau. E eu... Cara, quando eu vi aquele piquitico ali, eu tava quebrado, eu tava sem grana. Eu tive muita ajuda de muitas pessoas, inúmeras pessoas na minha gravidez, quando o Lulu nasceu, com tudo. E quando eu falo que a Solog veio, ela não veio ao acaso. Ela veio para trazer muitos ensinamentos para mim como empreendedora. E o Lorenzo veio de novo. De novo, não, né? Eu tive uma outra gravidez, o Lorenzo veio, ele me escolheu porque ele tinha alguma coisa para me ensinar. E porque Deus precisava realmente que eu fosse a mãe dele ali naquele momento. Então, se eu tive esse chamado ali... Gente, eu não sou evangélica, não sou nada, mas eu acredito muito em Deus. Então, o papo a gente está falando bastante. Tranquilo. Mas eu enxerguei um propósito diferente com a vida do Lorenzo.
eu consegui criar o Matheus e o Gabriel de uma forma e que eu não falo que foi 100% correta. Muitas vezes as pessoas falam, seus filhos são mimados. Não. Eu dava para os meus filhos aquilo que eu tinha condições de dar. Errei, sim. Muitas vezes eu não tinha, eu ia lá e fazia dívida para agradar a criança. Você não precisa fazer isso. Eles nem ligam para isso. Eles não ligam para isso. O que eles ligam é se a gente até passa tempo, qualidade de tempo juntos. Então, eu fui amadurecendo como mãe. A mãe que eu era do Matheus e do Gabriel, eu não sou a mesma mãe hoje. Nem mesmo com o Lolo. É diferente. Então, e são crianças diferentes, são perfis diferentes, assim como a gente vai lidar com pessoas diferentes no dia a dia da gente. Então, eu falo que é muito doido ainda conciliar, de levar no futebol, de buscar na escola, ou se eu não posso, eu mando Uber, que agora eu estou ensinando o Gabriel a andar de Uber, o Matheus, é muita coisa, porque cada um está numa fase. Sim. O Lorenzo ainda requer muito a minha atenção, porque ele só tem 4 anos. Então, o que eu peço muito para os meus filhos, os mais velhos? Observem o que vocês fazem na frente dele. Porque, para eles, pro Lolo, vocês dois... São referências. São referências, assim como eu e o Jé somos referências para ele. Então, ele é muito carinhoso, ele quer atenção, ele quer estar perto da gente. E eu quero estar perto do meu filho. Sim. Então, eu falo que eu mudei muito na minha gravidez do Lorenzo. Eu consigo ver coisas que antes talvez eu não enxergava muito, né? Quando muitos momentos eu pensava só em trabalhar, como eu vou me manter. E assim, hoje a minha cabeça é um pouco diferente. Não dá para equilibrar tudo. Com a Solog, com as crianças, tem horas que eu não quero mais, eu desisti, eu só sou a Mulher Maravilha nos contos da cabeça do meu filho e do Lolo, porque ele gosta, ele fala que eu sou a Mulher Maravilha. Então, para ele, eu sou a Mulher Maravilha. Mas eu não quero ser a Mulher Maravilha. Quando eu era pequena, eu queria. Sim. Eu queria ser a filha que... Eu era muito competitiva. Eu não quero. Eu não quero ser a Mulher Maravilha. Se eu aguentar tomar essa dose, eu vou tomar. Se eu aguentar tomar essa água, eu vou tomar. Senão, tá tudo bem. A gente não tem que enfiar por goela abaixo. A gente não tem que ser agressivo, sim, sair socando, sair... Você vai comer sim, você vai fazer sim. Óbvio que umas vezes a gente tem que falar um pouquinho mais alto. Ó, você pediu, você vai comer. Mas não no sentido de obrigações. Então, eu não me sinto obrigada a dar conta de tudo hoje. Eu falo para eles, não me sinto. Eu falo pro Matheus, é a sua opinião? Ok, legal, filho, você pensa assim. E hoje ele até me surpreende com algumas coisas. Eu falo, e aí, você acha que eu tô errada em fazer isso? Ele, não, mãe, eu tô do seu lado. O Gabriel é a mesma coisa. Ver o meu filho no campeonato, sábado, dobrando o joelho, agradecendo a Deus por ele ter feito uma boa partida, eu falo, cara, eu tenho certeza que eu não tô no caminho errado. E se com esses dois eu conseguir direcionar dessa forma... E Deus me deu outro filho, é porque eu posso direcionar o Lorenzo. E ainda melhor, né? Porque agora você tem mais bagagem, mais experiência, sem dúvida. Com mais clareza. E a gente não se cobrar tanto. Eu não vou ser a super empreendedora. Eu nem gosto do termo empresária. Porque, para mim, empresária é aquela pessoa que tá... nadando, tipo, dinheiro assim. E não é o meu caso ainda. Ainda. A gente gosta de dinheirinho? Sim, não é errado gostar. Liberdade financeira, minhas amigas, é tudo. Por isso que eu falo, todas as mulheres deveriam ter uma liberdade financeira atrelada à liberdade geográfica, à liberdade de tempo, de escolha, de qualidade. Sim. Eu vejo você falando dos seus filhos, seus olhos... dá aquela brilhadinha assim, né? E eu vejo que você conseguiu concretizar o sonho daquela menina de 18 anos que pegou o filho no colo e quis começar a empreender ali para estar mais tempo com ele. Por mais que sua vida deu uma reviravolta do tipo, fez a primeira empresa, depois a segunda oportunidade, tudo foi feito... Não foi feito numa linha do tempo. Não. A gente só consegue olhar para a linha do tempo porque a gente tá olhando para trás. Eu vou ter que pedir até água. Ô, Jesus, que eu tô ficando com você. Amiga, eu tô até sem falta de ar aqui. Mas eu acho legal você falar isso por conta disso. Eu vejo que você conseguiu. Sim. O propósito que te fez começar a empreender foi concretizado. O fato de você falar pra mim que você tava no jogo do teu filho, assistindo ele, podendo ver ele, quer dizer, o sonho da menina de 18, 20, 21 anos se concretizou, cara. Hoje você tem talvez outros desafios maiores e conforme a gente vai dando um passo,
E a gente vai subir na montanha, a gente vai contemplando coisas maiores e querendo conquistar essas coisas maiores. Eu não vejo nenhum problema nisso. Mas o sonho da menina de 18, 19, 20, 21 anos, ele se concretizou. Eu falo que empreender é tudo muito lindo, tudo muito romântico para quem... Gente, eu acho surreal quando a gente fala de alguma coisa que a gente não vivencia isso. E eu vivencio muito isso na minha pele. Sim. Então, eu falo que o maior ato a maior escola que eu tenho de liderança, de startup, de validação, de empreendedorismo, de maternidade, está dentro da minha casa. Deus me deu 3 filhos para eu ter oportunidade de... Com cada um, a gente vai aprendendo de uma forma. Sim. E hoje, conciliar tudo isso não é fácil? Não é. Tem horas que eu não consigo fazer tudo. Tem horas que eu tenho que contar com uma rede de apoio. Graças a Deus que eu tenho uma rede de apoio. Graças a Deus que eu tenho minha mãe, que eu tenho meu marido, que eu tenho o pai dos meus 2 primeiros filhos, que eu tenho as minhas irmãs, que eu tenho a moça que hoje trabalha comigo, que ela é uma fofa, Eu falo que tudo acontece do jeito que tem que acontecer, até as pessoas que estão ali com a gente. Sim. Deus acaba trocando, tirando, e a gente fala, meu Deus, estou perdido, estou desesperado, se esse funcionário sair, o que vai acontecer comigo? Socorro. Gente, calma. Calma. Porque assim, deixa aí. A gente tem que aprender a deixar fluir. Sim. Você vai lá, você consegue segurar a água lá do rio? Não dá. Você pode até colocar uma barreira, segurar por um tempo, depois você consegue? Não vai. Deixa fluir. A gente precisa aprender a ouvir alguns sinais. Sim. Aquele sonho da menina de 21 anos, quando foi mãe, foi realizado? Foi. Graças a Deus. Meu primeiro filho vai fazer 18 anos. Entende? Quase Sim. a mesma idade que eu fui parada lá atrás. Sim. Eu hoje, como mãe, eu até falo para ele, toma cuidado. Olha, não tem necessidade de você fazer tal cirurgia agora, quando tem alguma lesão por causa do futebol, porque os 2 são atletas. Eu falo, dá uma segurada. Porque talvez você vai repensar nisso amanhã, mas se você quer fazer, faz você. Porque a minha mãe sempre foi muito... Eu falo da minha mãe e do meu pai porque... Eu não estou falando que... Sucesso, para mim, não é uma conta bancária lotada de grana. É o potinho de ouro, como a gente fala. Então, os meus potinhos de ouro sempre me ensinaram que eu podia chegar onde eu quisesse. A minha mãe sempre falou isso. Meu pai sempre me disse isso. E eu lembro o quão pentelho eu era com meu pai também. Quando eu queria alguma coisa, eu fazia ele... Eu conseguia nele. E através dele, eu falava para ele falar com outra pessoa, até eu conseguir chegar para fazer o que eu queria fazer. Sim. E deu tudo muito certo. E assim eu incentivo os meus filhos a serem dessa forma. Por quê? Porque eu posso pegar para mim... Para mim, eles sempre vão ser os meus eternos bebês. Mas eu não quero bebês irresponsáveis. Eu quero homens, eu quero bons pais, eu quero bons filhos, sabe? Bons netos, cumprimentar as pessoas, entrar no prédio, falar um bom dia pro porteiro, ajudar uma pessoa que está com uma sacola. Eu quero... Bons seres humanos. Bons seres humanos, criar valores. Não é porque eu vou pagar o melhor colégio. Não é só isso. Não estou falando disso. Você pode estudar em Harvard, no MIT, se você não tiver um pouco de noção. Sim. Você não de valor. De valor. Né? Valor. Caráter, a gente não compra aquilo. Sim. Valor é construído na base, no alicerce familiar, dentro de uma empresa. Quais são os seus valores? Por quê? Por que essa família existe? É o que eu falo para eles. Briga? É aqui dentro da nossa casa. Nós vamos resolver aqui. Como a gente vai fazer? Você não está sozinho, eu estou com você. Está doendo em você, também está doendo em mim, filho. E assim a gente vai trocando. Que demais, que papo incrível. Isso daqui é para ver, rever, principalmente se você tem filhos. Ver, rever. A gente tá nesse desafio do filho aí, estamos no começo da jornada ainda, tem muito chão pela frente. É maravilhoso. Maravilhoso. É maravilhoso. Maravilhoso. Eu vou te falar até, a gente estava falando antes do podcast, né? Quando meu filho nasceu, mudou minha forma de enxergar o meu negócio. Assim, eu enxergava o negócio para um fim. E eu almejava aquele fim como meu objetivo principal. E tinha clareza sobre isso. E meus sócios alinhados também e tal. E aí um dos meus sócios teve filho antes de mim. E a chavinha dele já virou. Um pouco. E quando eu tive filho, aí a chave da empresa inteira virou. Porque a gente começou a olhar para o negócio de uma outra forma. Não mais como
um caixa eletrônico, sabe? Mas como um propósito maior ali. Daí você começa a tudo aquilo que meio que desconstrói todos aqueles objetivos que você tinha traçado. É assim, ó, você rasga o planejamento e refaz ele considerando que agora você é um pai, que agora você tem um filho, 1, 2, 3 no teu caso, né? Mas que agora você tem outras coisas que tem muito mais valor do que poder fazer um saque no caixa eletrônico, né? São valores intangíveis. Sim. Não tem moeda de troca nisso daí. Não tem essa moeda. E eu falo, Igor, que a maternidade ela é potência, sabe? O amor, de uma certa forma, ele é potente. E o amor de um pai ou de uma mãe, ele tem uma força surreal. Sim. Ele tem uma força surreal. E uma família junta assim, sabe? Quando você olha, você fala assim, vai vir tempestade, vai vir pedra. Gente, não tô falando que a gente vai... somos uma família feliz, porque eu nem gosto disso, porque eu sou doida. Eu gosto de dar risada, eu gosto de tomar meu vinho, meus filhos sabem disso. Eu não sou uma recatada, quietinha, comportadinha. Eu nunca fui, nem... Eu desde criança. E não espere isso de mim, porque eu não vou ser. Sim. Mas eu sou muito ponderada ali. Aqui eu estou como mãe. Aqui eu tiro meu chapéu, agora eu sou mãe. Aqui eu ponho meu chapéu de empreendedora. Aqui eu ponho meu chapéu de líder. Aqui eu tô como profissional. E aqui eu tô para eu mesma. O que eu gosto de fazer? Quais são as coisas que eu gosto de me conectar? E até pra gente, isso eu te falo como amiga mesmo, sabe? É muito importante vocês olharem o Ian todos os dias e vocês se olharem todos os dias e olhar o negócio todos os dias, porque vocês vão olhar lá na frente e daqui a pouco você vai tá assim, como eu, contando a sua história e o moleque já com 18 anos, do que você pensava com 18 anos, 18 anos atrás. Sim. E aí você vai falar, quanto eu ganhei? Não tô falando de cash somente. Quanto eu ganhei de vivência com a minha esposa? Quanto eu ganhei de vivência com a minha mãe, com meu pai, com a minha família, com meu filho? O que eu construí? Qual foi a outra sacada que eu fiz aqui na minha empresa? Quanto a gente escalou? Quanto a gente ganhou? Sim. Isso é investimento. Isso é pote de ouro. Meu filho tá perto de mim. Cara, meu filho trabalha comigo. Que demais. Meu filho de 18 anos, que vai fazer 18 anos, trabalha comigo. E não pensa que ele senta do lado da cadeira da mamãe, não. Vai lá carregar caixa. Ele tá lá na operação, Sim. carregando caixa. E é porque ele não é inteligente? Eu sei o quão inteligente ele porque ele tem que começar por onde todo mundo começa, porque ele precisa né? aprender a dar valor a alguma coisa. A algumas coisas. Não alguma coisa, não que meu filho não dê. Não é isso, gente. Mas a dar valor às pequenas coisas da vida. Sim. Então, são os ensinamentos que a gente vai passando. E eu tenho certeza que quem escolheu de verdade, quem é pai de alma, de coração, de vivência... Porque para ser pais e mães, a gente precisa vivenciar a vida dos filhos. Porque tem que ser intencional, né? Tem que ser. Porque senão você tá ali por estar. Sim. Não adianta você estar por estar. Eu não sou mãe por estar. Eu quero viver. Eu quero estar com você. Tá doendo em você, vai estar doendo em mim. Você tá feliz, eu tô feliz. Eu vibro com cada conquista deles. Eu vibro com cada... escolha que eu vejo que eles... Fico triste quando erra, mas eu tô ali, eu procuro direcionar. Eu deixo a escolha na mão deles. Desde uma simples escolha de qual é a joelheira que eu vou usar hoje, mãe, a cor, como o que eu vou fazer. Óbvio que eu não deixo solto, assim. Uhum. Eu vou fazer o que eu quero? Não. Uma liberdade com responsabilidade, né? Eu sempre fiz. Eu sempre tive muita liberdade. Minha mãe sempre me deu muita liberdade, mas eu sempre fui muito responsável. Fazia as minhas artes, de vez em quando saía, me divertia como adolescente normal, sim, mas nunca faltei com a responsabilidade dentro da minha casa, com o respeito pela minha mãe, pelo meu pai. Meu pai e minha mãe nunca precisaram
me agredir, me bater. Eu não cresci assim. Quando eu era menor, minha mãe me dava muita chinelada, gente, porque eu era terrível. Mas eu pulava muro da escola. Pulava muro da escola, o cachorro me mordia, eu cabulava. E meus filhos sabem disso, porque eu conto. Sim. Mas eu nunca fui. Eu sempre fui uma boa filha. Isso hoje eu posso falar porque eu ouço da minha mãe. Então, isso pra mim apesar de eu ser sempre a punk, a levada da breca, a ovelha negra da família, eu sempre fui muito... Eu sempre respeitei muito meus pais. A ovelha, eu diria que a ovelha negra da família é sempre quem ultrapassa o limite da média, né? Então eu também posso me colocar dentro dessa caixinha aí. Da pessoa que ultrapassou a média. Que escolheu, onde todo mundo estava estudando para prestar concurso, no caso da minha família, eu escolhi empreender. Enxergue como quiser, né? A gente só escolheu um caminho diferente. Para onde que a Edi tá indo? A Edi tá indo para onde o coração dela tá mandando nesse momento, assim, gente. Isso não é despedida de Soul Love, não, tá? Ele é uma pergunta normal. Mas eu costumo brincar que após minha fase da depressão, da ansiedade que eu tive lá no começo de 2020, eu comecei a me ver de uma maneira diferente. Eu comecei a enxergar de coisas diferentes, porque, poxa, eu vou fazer 39 anos. Eu sou mãe de 3 filhos. Sim. Já tive 2 empresas. Eu tô na minha segunda, aí você fala assim, cara, eu também tô no meu segundo relacionamento. Fala, pô, então... E eu falo, se eu terminar com o Jé, eu não caso nunca mais na minha vida. Deus me fez, não quero mais casar. Mas aí de tá indo pra onde o amor fala maior. Uhum. Então, pro meu lado da maternidade sempre ali com eles, próximo a mim. Não digo que grudados, não é isso, porque eu odeio. Eu tô falando próximos no sentido de vínculo. Uhum. De criar vínculos Ligação. emocionais. Eu quero trabalhar bastante ainda para conquistar algumas coisas que eu quero conquistar por mim, pela minha família. Sim. São momentos que eu consigo proporcionar. E de dinheiro não é tudo? Não é tudo, gente. Mas dinheiro, ele permite com que a gente consiga ter uma vida melhor. Você quer ser trilionário? Não, eu quero viver em paz. Eu quero viver em paz, eu quero ter a minha família por perto. Então, a Edi tá indo para onde vai estar a família, a Edi tá onde vai estar um ambiente de negócios saudáveis, onde eu consiga ter uma condição psicológica e emocional de estar lidando com tantos pratos ao mesmo tempo. Uhum. Eu gosto muito de empreender. Eu sou muito, desde criança muito inquieta. Então, quando eu enxergo que eu encerrei alguns ciclos em alguns lugares, eu quero terminar da melhor maneira possível. Então, eu acabo indo para onde eu sinta que eu preciso daquele revigoro, né? Daquele Sim. ânimo. Você precisa de um problema novo. Eu preciso de um problema novo para resolver. Eu sou inquieta, então eu preciso de um problema novo. Eu falo que eu quero ir pelo mundo, gente. Eu quero falar de empreendedorismo no mundo. Eu quero ajudar na capacitação de muitas outras mulheres empreendedoras que acham que muitas vezes não tem um apoio, que não sabe por onde começar. Como a gente colocou no início, não espere o momento certo, faz com as condições que vocês têm. A escassez, muitas vezes, faz a gente enxergar coisas que muitos não estão enxergando. E eu falo por experiência própria. Não venho de um berço de ouro, não sabe, nada. Ao contrário, tudo que eu criei na minha vida, as poucas coisas e as muitas coisas que eu sou muito grata a Deus, foi no sentido de ter clareza nas informações, de ter constância em tudo aquilo que você está fazendo. Existem horas que vocês querem pausar e façam essas pausas, que é o que eu estou fazendo comigo. Às vezes eu me dou a liberdade de ficar... Eu vou tirar 1 semana de férias essa semana. Aí daqui a uns 3 meses eu vou e tiro... Precisa disso. Sim, eu falo que a gente precisa porque nenhum dinheiro é mais importante do que você acompanhar o crescimento dos seus filhos. Nenhum dinheiro é mais importante do que o seu relacionamento com o seu marido. Nenhum dinheiro é mais importante do que a sua saúde emocional em dia, do que você ver seus pais bem, do que você ver quem você ama bem. Porque é como aquela frase clichê, né? Nenhum CNPJ vale um AVC. E não vale, gente. Não vale. Não importa de onde a gente veio, a gente sabe onde a gente quer chegar, mas eu quero chegar ali e ver
todos ali comigo, sabe? Meu marido, meus filhos, meus pais. E que cada um siga o caminho que quiser seguir, que seja feliz. E eu vou seguir o caminho que eu quiser e que eu for ter felicidade. É Demais, isso. demais, demais. Eu concordo contigo nessa do CNPJ não vale o AVC. E eu percebo que o cenário, principalmente no Brasil, de startup, muitas oportunidades, né? Com a taxa de juros em queda, surgiu muito dinheiro para quem tem bons negócios. E eu vejo que muita gente, às vezes, decidiu esse caminho pela oportunidade que parecia boa, mas que era totalmente desconectado com a sua essência. Pensa o seguinte, a menina de 21 anos decidiu empreender para ficar perto dos filhos. Aí ela vai lá e pega uma bolada, milhões, e tem que entregar um resultado em X tempo. Poxa vida, não foi para isso que eu comecei meu negócio. E eu me vi nessa situação. Eu me vi respondendo exatamente essa pergunta. Porque quando eu saí do mercado em 2017 para montar a empresa em 2018, não foi para ter um unicórnio. Então por que agora? Porque existe essa oportunidade, porque tem esse dinheiro na mesa, eu vou entrar nesse jogo. Não foi nesse jogo, não foi para esse jogo que eu vim. Eu já quis ter um unicórnio, mas hoje se você me perguntar, você quer? Eu falo, eu não quero. A Edi de 2019, que participou do João Kepler lá atrás, continua a mesma empreendedora, mas uma empreendedora que fala, eu não quero. Se eu tiver que trocar, eu não vou trocar. Porque eu sei o quanto que dói eu me dividir entre o maternar, entre a startup. Calma, tá tudo bem. Eu quero que a Solog seja grande, sim. Não tô falando isso. Uhum. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu, no meu íntimo, hoje, olhando, analisando, eu falo pro meu marido, vai você, eu tô aqui. Vai lá. Uhum. Vai você lá atrás. Eu te apoio. Sim. Eu estou com você. Sim. Mas eu vou falar que eu vou conselheira. Vou ficar como conselheira, vou olhar de fora, assim. Conselho administrativo. Vou bater muitas palmas, vou mandar muitas energias positivas. Sim. Mas eu falo que a Solog ela vai ser gigante ainda. A cabeça Sim. do Jefferson é gigante. Nós temos uma cabeça gigante. Mas as coisas caminham da maneira que tem. E eu gosto muito, eu tenho muito amor quando eu falo da Solog. Sim. E eu não me vejo hoje. Eu Edi como unicórnio, tá? A Solog, sim, mas você precisa estar ali, entende? Sim. Você precisa... Sim. Será que todos os empreendedores estão abertos a abrir mão? O que você tem de mais precioso? Sim, exatamente. Muitas vezes é isso. E eu fiquei muito chocada com a morte da Marília Mendonça. No dia que ela morreu, é até feio falar isso assim, mas... como empreendedora e como mãe, sabe? Quando você olha, você fala, meu Deus, eu tô ali com a minha malinha indo no aeroporto buscar meu sonho e eu larguei aquele sonho que eu tinha lá atrás. Então, isso bate muito latente na gente que é mãe. Sim. Então, eu procuro conciliar, trazer o Lorenzo para perto quando eu posso gravar, o Matheus, o Gabriel. Eu procuro trazer ele perto do meu mundo e eu também estar no mundo deles. Então, se é um lugar onde a sua família é bem-vinda... É um bom lugar. É um bom lugar. Se a sua família é bem-vinda, é um bom lugar. Agora, se eu nunca posso estar com os meus filhos, se eles nunca podem estar comigo, pra que eu vou ter tanto? Se eu nem vi o melhor da minha vida. Se o melhor da minha vida Deus me deu aqui. Sim. É muito doido esse papo. Mas eu gosto. Eu gosto de trazer esse racional. Tem que trazer esse racional. Eu gosto. Porque lá na frente a gente vai se cobrar. Porque não existe só um modelo. Da mesma forma que eu olhei pra minha vida... E na minha época, a minha família... Eu tinha 16 para 17 anos, terminando o meu segundo grau. Minha família falava assim, que faculdade você vai fazer? E eu falava, nenhuma. Não, mas como assim nenhuma? Não, nenhuma. Porque eu acho que eu tenho 16 anos. E como é que eu vou tomar uma decisão com 16 anos daquilo que eu vou fazer pro resto da minha vida? Eu tenho 16 anos e vou viver 90. E eu vou decidir com 16 anos o que eu vou viver no resto dos 74 anos que tem pela frente? Não vai ser esse caminho. Eu não escolhi um outro caminho? Então por que agora que startup tá na moda, que venture capital tá na moda, que tem dinheiro na mesa, por que eu vou escolher o mesmo caminho que todo mundo? Eu sou o cara que escolhe os caminhos diferentes. Isso é bom. Não é? Por que eu vou escolher esse caminho? Não seguir a manada. Exatamente. Então é importante... Eu sempre levanto essa bola porque para tudo existem vários caminhos. Inclusive você pode ter uma empresa pequena e ser super saudável. E super feliz. Do mesmo jeito que você pode ter uma empresa grande que impacta muita gente, que emprega um monte de gente.
Você pode ter um negócio escalável, você pode ter um negócio sem escala. Hoje em dia, por exemplo, tem muita gente falando, mas isso não tem escala. Mas qual o problema de não ter escala? Você acha que o barbeiro que se conecta na sua essência e ser o maior barbeiro daquela região, ele tá preocupado com escala? Ele tá preocupado em ser feliz fazendo o que ele gosta. E daí que não tem escala. É empreender por empreender por necessidade ou empreender através de uma oportunidade. Exatamente. São situações diferentes. Então, são perfis de empreendedores diferentes e que não tá errado. Não tem problema nenhum. Não tem. Pode escolher por um caminho, pode escolher por outro. Quero ter escala, não quero ter escala. Quero ser um unicórnio, beleza. Mas não querer também tá tudo certo, cara. Eu acho que isso que você trouxe é muito legal, porque eu deixei de me cobrar muito. Como a gente falou, aquela menina sempre... Eu sou uma mulher competitiva? Sim, sou. Eu não vou mudar a minha essência. Mas, a bailarina, assim, né? A bailarina tá aí, né? A bailarina tá aqui dentro de mim. E eu falo que eu ainda quero voltar a fazer aula. Só que... vou esperar mais um tempo. São algumas coisas que a gente vai quebrando dentro da gente mesmo. A bailarina continua dentro de mim. Aquela mãe... com 21 anos, que viu o amor de mãe, o primeiro amor incondicional, foi passando do Matheus pro Biel, pro Lolo. Porra, eu sou mãe, velho. Eu amo ser mãe. Sim. Eu amo que eu fui uma bailarina na minha vida. Então, eu tento me conectar, trazer a lembrança afetiva do que cada momento da minha vida me trouxe ali, sabe? Sim. E hoje eu consigo, com quase 39... moldar a mulher que eu me tornei. Então, a mulher que eu me tornei, ela tem algumas escolhas. Hoje, ela consegue falar não. E sem falar o porquê. Sim. Não vou, não posso, não quero. Tem o certeza? Negócio tem um espaço específico, nem mais nem menos, né? O negócio entra dentro da sua vida. Sim. Com um espaço que lhe cabe. Sim. Tem um espaço ali pra ele. Gente, isso é muito legal, amigo, que você tá trazendo. Porque assim, quando a gente fala que a gente é empreendedora, as pessoas falam, então você pode entrar e você pode sair a hora que você quer. Ao contrário, a gente fica mais imerso ainda, mas tudo é uma fase. Pelo amor de Deus. No início, os primeiros anos ali, o primeiro e o segundo ano, vamos colocar, é natural essa entrega, essa pressão, até essa intensidade que você tem ali de você controlar. Só que depois, para! Ei, para! Respira. É a mesma coisa que você tá machucado, que você tá lesionado, que você sofreu qualquer coisa e você, como atleta, você continua ali. Não, seja inteligente. O que você prefere? Jogar um jogo ou disputar o resto do campeonato? Você prefere o quê? Então, a gente tem que estar atento, você tem que vestir roupa de treinador. Eu visto roupa de treinadora, sim, porque eu tenho que treinar os meus filhos, a minha equipe, eu mesma me treinar. Sim. A gente fica olhando por fora. Você veste roupa de tudo. De técnico, de treinadora. O técnico, ele faz o quê? Ele te acaricia quando você erra? Não. Mas a gente não precisa... Há maneiras e maneiras de você bater. O Bernardinho da seleção brasileira, o que ele fez? Sim. Ninguém falava. Ele mudou o jeito, Ninguém falava de voleibol feminino. Não falava. E aí veio um técnico totalmente masculino. Nossa, ele é grosso, ele é isso, ele é aquilo outro. Mas o que ele fez? Campeão. Ele fez... era o objetivo que elas buscavam ali. E é engraçado você falar do Bernardinho, para concluir esse racional. O Bernardinho deu uma entrevista e na última Olimpíadas que ele participou, ele foi técnico do masculino de novo, né? E chegou lá e ele não era esse cara que ficava gritando na beira da quadra. E aí a galera entrevistou ele e falou, Bernardinho, o que aconteceu com você? Cadê aquele cara que gritava na beira? Ele falou assim, aquele meu time que eu dirigi lá atrás, a motivação dele estava nessa provocação. Meu time atual, não. Então, a minha liderança se adapta às pessoas que eu lidero. Eu não bato porque eu sou o líder que bate. Eu batia porque aquele time exigia aquilo. E agora meu time novo não exige isso. Então não tem por que eu bater. Exatamente isso. Você lembra que eu falei dos filhos no início? Exato. Com cada filho a gente trata uma forma. Não é da maneira que eu eduquei o Matheus e o Gabriel que talvez o Lorenzo vai ser educado dessa maneira. Sim. Não tem que ser, porque eles são pessoas diferentes. Exatamente. São perfis diferentes. Então, eu admiro muito ele. Gosto do jeito do ensinamento dele, ali, da conduta dele como técnico. Eu falo que a gente vai olhando e quando a gente vai ficando um pouco mais velho, você fala, cara, hoje eu entendo total sentido do que aquele cara fazia ali. Que ali naquela época a gente não entendia. Hoje, estudando do assunto, a gente consegue perceber o jeito das pessoas. Sim. Observar
do corpo, de falar, a gente fica parecendo um analisador de perfil, né? Deus total. me livre. A bailarina tá ficando madura. A bailarina tá ficando madura demais. A bailarina, nem tadinha dessa bailarina, gente. Gente, eu falo, eu não tive menina, então eu falo aí pros meninos, olha, filhos, pelo amor de Deus, agora não. Mas lá na frente, eu queria, assim, um dia. Eu falo que eu sonhei em adotar uma criança, não sair mais da minha barriguinha. Sim. Mas eu já mudei de ideia. Não quero mais, não. Chega. Tenho demais. Tá bem treinada. Tô bem treinada. Eu quero deixar espaço para, se os meus filhos decidirem ser pais, porque não é a escolha, não é a minha escolha. Sim. Se eles quiserem, ok. Mas entrega na mão de Deus aí. A vovó tá pronta? Não, a vovó não tá pronta. A mãe tá pronta. A mãe tá pronta, mas a vovó não. A mãe tá on, mas a avó não. A avó tá off. A avó tá off. E por muitos anos off. Olha, até fiquei gaga. Edi, eu queria te agradecer demais esse papo. A gente já tá mais de 1 hora conversando aqui, você acredita? Eu acredito. Eu queria te agradecer demais. Obrigado por você ter vindo, ter aberto teu coração aí pra falar tanta coisa legal. Acho que você vai inspirar muitas mulheres, muitas mães que se cobram muito, né? E às vezes vem essa... O que eu preciso priorizar? O que tal? Então, eu acho que tem muita lição aí. E você me ensinou como pai, imagina o quanto não vai ensinar como mãe outras mães, né? Amém. Então, eu queria te agradecer a Soulog por ter te liberado. Eu sei que você tem uma agenda bem, bem complexa aí, mandar um abraço pro Jefferson também. E, cara, desejar toda a sorte do mundo, saiba que eu tô sempre aqui. Eu e minha família, a gente ama a sua família. Eu sei. Então, sempre que você quiser, precisar, para qualquer coisa, é o que eu falo... Outro dia eu vi a Geisa comentando isso com a Alex, ela falou assim, ó, você pode me chamar até que se for pra carpir um terreno. Então eu vou repetir a mesma frase, você pode me chamar até pra carpir um terreno, que eu vou estar lá com você, sempre que você precisar a gente vai estar aqui, tá bom? Aí eu choro, né, gente? Eu só choro. Vocês também, vocês têm um carinho muito... Eu tenho um carinho muito grande por você, pela Lela, pelo bebezinho, pelo Ian, o Jefferson também. E sempre as nossas portas da minha casa e da Soulog sempre estarão abertas para a família de vocês também. Muito obrigada. Obrigado, Edi. Gente, até a próxima. Deixa eu enxugar as lágrimas aqui. Até a próxima segunda-feira, meio-dia, aqui no canal Café com Fundadores. Valeu e tchau!